Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. A nossa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre fração e divisão. Em aulas anteriores a gente já viu que o número que fica abaixo do traço a gente chama de denominador, o número que fica acima do traço a gente chama de numerador. Esse traço indica uma divisão. Certo? Então, o número que fica abaixo do traço é o denominador. Indica o número de partes em que o inteiro será dividido. O número de cima é o numerador. Indica as partes que foram tomadas do inteiro, as partes que foram tiradas do inteiro. A leitura dessa fração, eu tenho 1/4. Denominador indica o número de partes que o inteiro será dividido. Então, o inteiro será dividido em 4 partes iguais. Ok. O número de cima é o numerador. Indica a parte que foi tirada do inteiro. Então, eu vou pintar, representa que foi tomada do inteiro. Então, eu tenho 1/4, certo? Ok. Divida a região quadrada em 4 partes iguais, depois pinte 4 partes. Então, eu tenho um quadrado, vou dividir em 4 partes iguais. Dividir em 4 partes iguais e pinte 4 partes, certo? Então, eu vou pintar as 4 partes. Eu vou escrever essa fração. Então, eu dividi a fração em essa região, essa figura em 4 partes iguais, esse quadrado. Eu vou escrever essa fração. Dividir em 4 partes iguais. O número de partes em que o inteiro foi dividido fica abaixo do traço. Eu dividi em 4 partes iguais e foram tomadas, tiradas desse inteiro, 4 partes. Então, aqui eu posso dividir. 4 dividido para 4 é igual a 1 inteiro. Certo? Então, aqui eu tenho 4/4 ou 1 inteiro. Essa figura representa 4/4 ou posso dizer que eu tenho 1 inteiro. A gente vai ver outros exemplos. Como vocês podem observar, nessa fração em que eu posso dividir, o numerador é maior que o denominador, certo? Então, 8 dividido para 4. Eu posso fazer essa divisão, mas para que a gente compreenda melhor, eu vou desenhar, tá certo? Então, o denominador me diz o número de partes em que eu devo dividir o inteiro. Eu devo dividir em 4 partes. Ok, dividir em 4 partes. E devo tirar do inteiro 8 partes. Mas como que eu divido em 4 partes e tiro 8? Não dá. Então, isso implica dizer que eu devo desenhar mais um inteiro. Então, eu vou desenhar mais um inteiro. Eu vou dividir em 4 partes. Meu denominador me diz o número de partes em que o inteiro foi dividido. Então, eu vou desenhar em mais 4 partes. Mas, agora sim, eu tenho 8 partes que eu vou pintar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou pintar 8 partes. Certo? Eu tenho aqui 2 inteiros. Certo? 8 dividido para 4 é igual a 2. Então, eu tenho 2 inteiros. Trouxe mais um exemplo para você. 12/4. Ok, vamos desenhar. O denominador me diz que eu devo dividir a figura em 4 partes.
dividir em 4 partes, mas que eu devo tomar do inteiro 12 partes, mas aqui só tem 4. Então, implica dizer que eu devo desenhar mais um inteiro e dividir em 4 partes iguais. Mas aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Está pedindo para pintar 12 partes. Isso implica dizer que eu devo desenhar mais um inteiro. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, agora dá para pintar as 12 partes do meu inteiro. Quantos inteiros eu tenho aqui? 1, 2, 3. Então, é igual a 3 inteiros. 12 dividido para 4 é igual a 3. 3 inteiros. Trouxe mais outro exemplo. 12 sextos, certo? O denominador me diz o número de partes em que eu vou dividir o inteiro. Então, eu devo dividir o inteiro em 6 partes. Mas eu tenho que pintar 12. Aqui eu só tenho 6. Então, eu vou desenhar mais um inteiro com 6 partes. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quantos inteiros eu tenho? 2 inteiros. Eu devo pintar 12 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dividido para 6 é igual a 2. Trouxe mais um exemplo. 10 quintos. Então, está dizendo que eu vou dividir o meu inteiro em 5 partes iguais. Certo? 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu tenho que pintar 10 partes do meu inteiro, mas aqui só tem 5. Então, me diz que eu devo desenhar mais um inteiro, certo? Agora sim, eu posso colorir, eu posso pintar, eu posso tomar 10 partes do meu inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quantos inteiros eu tenho? 2. Eu tenho 2 inteiros. Ou 10 dividido para 5, 2. Certo? Então, vocês têm essas propostas de atividades no livro didático de vocês, em que vocês podem representar com figuras e também fazer a divisão. O número que fica acima do traço a gente chama de numerador, o número que fica abaixo do traço a gente chama de denominador. O denominador é o número de partes em que o inteiro foi dividido. O numerador é a parte pintada, a parte que foi tomada do inteiro, certo? Desejo a todos uma boa tarde e muita atenção nas atividades.